Grupo Unieduca, composto pelas instituições Unifage, Unimax e Faagro, atua em 10 campi, localizados nas cidades de Jaguariúna, Indaiatuba e Olambra, no estado de São Paulo. Acreditamos que a prática é fundamental para o aprendizado. Por isso, há mais de 22 anos, nosso propósito é seu futuro na prática. Toda a prática que proporcionamos aos estudantes é possível em função do relevante e constante investimento em infraestrutura inovadora, docentes qualificados, bem como do relacionamento entre a comunidade acadêmica e a população local, de modo a vivenciarem, sob supervisão dos nossos profissionais, suas profissões em campo. Isso faz com que tenhamos uma visão mais globalizada das nossas responsabilidades perante a sociedade. Por isso, o Grupo Unieduca sempre atuou com responsabilidade social e ambiental e, em 2018, formalizou tal posicionamento, tornando-se signatário do Pacto Global da Unesco, o qual definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030. Além disso, aqui no Grupo Unieduca, nossos estudantes são protagonistas de sua jornada de aprendizagem. Acreditamos numa formação mais completa, que vai além das habilidades técnicas e engloba o desenvolvimento de competências socioemocionais, mediante a flexibilidade dos currículos e a oferta de disciplinas eletivas durante todo o curso. Entendemos que a construção do conhecimento só é possível com a intensa utilização de metodologias ativas e inovadoras. Entre elas, as discussões de casos em pequenos grupos supervisionados, de modo a permitir que todos os alunos sejam os atores principais desse processo. Essa formação completa e que faz sentido no projeto de vida de nossos alunos contempla ainda o vínculo com mais de 60 instituições de ensino, parceiras ao redor do mundo, e mais de 1.000 empresas conveniadas que possibilitam o nosso altíssimo índice de empregabilidade e reconhecimento internacional. Estamos sempre olhando para frente, para poder proporcionar aos nossos estudantes um futuro que possam abraçar todos os seus projetos de vida. Um futuro verdadeiramente na prática. Bem-vindos ao Grupo Unieduca. Olá pessoal, meu nome é Mário Renó, sou professor do curso de especialização em ortopedia e traumatologia. E eu vim aqui hoje falar para vocês sobre uma doença que está na moda, né? Uma doença que está crescendo muito, que está sendo muito discutida em nosso meio, que é a doença articular degenerativa em felinos. É uma dor crônica subdiagnosticada, então é um tema interessantíssimo. Por quê? Porque é uma doença que está crescendo e a gente não está chegando nessa discussão, não está chegando nesse diagnóstico. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, de estar aí sendo parceiro da VetSmart. Agradecer à Unieduca pelo convite também. Para mim, sempre um prazer poder estar contribuindo de alguma forma com a educação continuada, né, e trazer para vocês um pouco de novidade, trazer para vocês um pouco de conhecimento, para que vocês consigam evoluir junto com a gente nesse tipo de assunto, que é um assunto muito novo e muito real. Ok? Então, muitíssimo obrigado a todos. Vamos começar, né? Então, vamos falar um pouquinho da doença articular degenerativa nos felinos. Para começar falando da doença articular, pessoal, eu gosto mesmo de iniciar falando que a nossa medicina veterinária ela é muito rica, é uma medicina veterinária muito completa. E tem muita gente aí que está tendo dificuldade, que não está querendo seguir a carreira, ou que às vezes está desanimado. Então eu peguei um índice aqui para vocês do IBGE, associado com a AMPET, a Associação Brasileira de Pets, né? E nós temos aí pets pelo mundo em torno de 1,6 bilhões de animais. Então, se a gente for olhar, a gente tem um grande número de animais, né, necessários dos nossos cuidados. Então, a nossa medicina ela é fundamental. Por isso, a importância da gente ter um conhecimento adequado, principalmente para essa espécie, né, a espécie felina, que vem crescendo cada vez mais. Crescendo principalmente na nossa população de animais, né? O Brasil é hoje a segunda maior população de pets do mundo. A gente já ultrapassou o Japão, já ultrapassou a Inglaterra, já ultrapassou grandes países da América do Norte e da Europa. A gente está atrás mesmo, somente atrás dos Estados Unidos. Então, hoje o Brasil é o segundo país em população. Então, isso é importantíssimo para a gente quando a gente fala em mercado pet.
né? E hoje a gente tem aí uma média em torno de 24,7 milhões de gatos e 55,10 milhões de cães. Então a gente tem visto hoje que a população de cães ela está estável, ela não está crescendo como crescia antigamente. Já a de felinos é completamente o contrário. A população de felinos está crescendo, e a gente tem estudos já que mostram que esse crescimento gira aí em torno de 8 a 9% ao ano, aonde se nós sentarmos e colocar na ponta do lápis, a gente vai ver que mais ou menos aí em 8, 10 anos, a gente vai predominar os gatos em relação aos cães. Tá? Então, se a gente não souber, se a gente não se aperfeiçoar, não aprender um pouco mais sobre essa espécie, a gente vai boiar. Então, a importância desse paciente no meio veterinário atualmente. Além disso, a gente tem visto aí, né, que com essa pandemia, com essas dificuldades que a gente tem, cresceu muito a procura pelo atendimento, pelo comércio eletrônico em relação a produtos, em relação a histórico, em relação a doenças. Então, hoje o tutor está muito ligado com a gente, ele procura informações relacionadas ao paciente, né, ao nosso paciente, aqui no computador. Então, a gente tem aí, ó, por exemplo, essa mensagem, né, um comércio eletrônico PET, 1,6 bilhões em 2020, uma movimentação de uma grana gigante. Então, esse dado, ele mostra para a gente que o nosso meio, mesmo com essa pandemia, mesmo com essa dificuldade que nós atravessamos, a gente tem esse crescimento ainda muito considerável, né? E pensando ainda na medicina felina, puxa, tá disparado, tá um foguete, não é só a espécie que está crescendo, mas o nosso desejo, a nossa função, a nossa marca, a nossa responsabilidade social perante a essa espécie. Então, é só por isso que está crescendo essa necessidade, então é porque os felinos estão crescendo, que está crescendo a necessidade, né, o nosso serviço, e é por isso que estão crescendo as doenças articulares degenerativas. Então, quando eu falo em crescimento, pessoal, é um índice muito alto de doença articular. Quando a gente fala em doença articular degenerativa, a gente está falando de displasia coxofemoral, de displasia de cotovelo, de luxação de patela, de insuficiência do ligamento cruzado cranial. Então, tudo isso são doenças degenerativas, doenças articulares degenerativas. Então, elas estão crescendo porque cresce a população apenas? Não. Por quê? Porque os gatinhos estão vivendo mais. E não é porque está crescendo o número de felinos, é porque está crescendo a idade dos felinos, né? Eles estão atingindo uma longevidade maior, uma idade maior. E, além disso, a gente tem também a associação do crescimento e da evolução da idade da espécie, o crescimento também com os cuidados. Então, hoje nós temos aí clínicas veterinárias especialistas em felinos, médicos veterinários especialistas, cirurgiões especialistas. Então, assim, estamos cada vez mais afunilando o conhecimento para aquela espécie. E dentro daquela espécie, afunilando as especialidades, oftalmo de felino, ortopedia de felino. Então, isso é muito importante, a gente ter esses cuidados sendo aumentados em relação àquela determinada. E isso o tutor valoriza demais, né? Valoriza, e se a gente tomar muito hoje, pegar os dados, a gente vê que os felinos hoje são mais vacinados, as dietas são mais balançadas, até por isso a gente tem aí uma gama de produtos no mercado, né? Então a gente tem também a evolução do serviço oferecido. Então, como eu falei, ó, clínicas especializadas para felinos, todas elas preparadas de acordo com o cat friendly, de acordo com a necessidade do meu paciente, que é um paciente assustado, que é um paciente mais particularizado, né? Então, toda essa modificação vem trazendo esse crescimento e essa busca pelo profissional especializado. Então, eu tenho que saber sobre a doença articular degenerativa do gatinho, que é completamente diferente do cão, né? Então, não é um cachorro pequeno, eu tenho uma espécie que eu preciso saber das particularidades dela. E para a gente começar, então, falando de doença articular degenerativa, eu lanço para vocês o termo osteoartrose, que também é uma sinonímia que é utilizada, né? Então, o que é a osteoartrose? A osteoartrose é um processo degenerativo, ou seja, de desgaste progressivo de cartilagens e associações ali, osso, ligamentos, tá? Então, não é só a cartilagem que é degenerada, eu tenho também alterações na estrutura óssea e que compõem esse conjunto, tá? É a maior causa de dor crônica em gatos,
Então, se a gente for olhar, hoje é a campeã, a gente vai fazer levantamentos, a gente vê que a doença articular ela está lá em número 1 em questão de dor, tá? E leva com o tempo não só ao desgaste das articulações, mas leva também a formações de estruturas que levarão a um caso de dor, a um caso de o paciente não fica tranquilo, né? Um paciente fica modificado em sua questão comportamental. E quais essas estruturas? A gente está cansado de saber, né? Osteófitos. O que são osteófitos? São pontinhas de ossos que formam ali na articulação devido a uma incongruência, a um atrito constante. É como se fosse um calo, né? A gente fica ali com o cotovelo na mesa o tempo inteiro, aquele calo sendo formado. O osteófito é um calo de um osso que está formando aquelas pontinhas para tentar melhorar aquela área de contato e acaba prejudicando, porque é um espinho de osso que fica cutucando ali, causando dor, tá? São formados também os entesófitos. O que são entesófitos? São estruturas de calcificação em estruturas moles, tendões, ligamentos. Então é como se fosse um osteófito formado no tendão, que é chamado de entesófito. Então o tendão ele começa a ficar rígido, a ficar calcificado, perder a sua elasticidade, a sua resistência, e evolui aí para um quadro de desgaste e finaliza-se, né, com um processo crônico de dor levado à deficiência dessas estruturas e ou alterações devido à osteoartrose que leva a esse processo, tá? Com isso, eu tenho a diminuição da qualidade daquele tecido que não é mais elástico e dentro de uma articulação eu tenho a alteração da qualidade daquele tecido que está ali dentro. Qual? A cápsula e o líquido que lubrifica a articulação. Todo mundo conhece o líquido sinovial. Então aquele líquido sinovial ele perde a sua qualidade. Com a doença articular degenerativa, ele vai se tornando mais aquoso, mais fluido. A função dele é ser oleoso, é ser lubrificante. E, na verdade, ele vai se tornando mais uma água. E a gente não consegue ter uma qualidade de lubrificação, então vai ter, ó, atrito e dor. Esse atrito leva ao quê? Inflamação da cápsula, que a gente chama de sinovite, e o desgaste da cartilagem, que vai ser denominado como exposição do osso subcondral. Então, a cartilagem, pessoal, ela não tem inervação, então não dói. Quando eu desgasto ela e exponho o chamado osso subcondral, o meu paciente começa a ter dor, começa a ter sensibilização daquela articulação. Então, com uma imagem para mostrar para vocês a nossa cápsula articular, né? E o líquido sinovial que eu tenho lá dentro. E essas formações, ó, os osteófitos, que são aquelas espículas ósseas, vão formando e vão desgastando aquela cartilagem, levando o paciente a sentir dor. Fico com a cartilagem solta aqui dentro e a cartilagem danificada, como vocês estão vendo aqui, ó, tem essa irregularidade, leva à exposição daquela estrutura dolorosa subcondral, tá bom? Lembrando então dos felinos, a gente também tem muito parecido com os cães, aí sim, quais as articulações acometidas. Então a principal articulação acometida do felino hoje, a número 1, é parecida com a dos cães? Sim, é a articulação coxofemoral, a articulação entre o fêmur e o quadril, ou pubis, tá? Então, é a número 1. Em segundo lugar, temos as doenças correlacionadas com o cotovelo. Às vezes fala, puxa, não é o joelho? Não, é o cotovelo. Também é uma articulação que é extremamente afetada pela doença articular degenerativa, tá? São áreas de aporte de peso, de compressão contínua. Então, é a suspensão do meu carro, é a suspensão do meu gato. Então, olha aqui uma imagem, né, onde a gente tem todo um desgaste, toda uma perda de forma óssea adequada. E o grande vilão também, o joelhinho. Então, também é uma articulação muito acometida nos felinos. A gente tem também esse desgaste, essa destruição. Olha que imagem horrorosa, né? Tem exposição articular, tem úlceras, tem presença de osteófitos. Esse joelho é um joelho que praticamente a gente não tem mais uma função tão adequada para esse paciente viver com qualidade de vida. Então a gente precisa trabalhar em cima dessas articulações que levam a essa dor, principalmente crônica. Eu posso ter uma dor aguda, pesada, sim, para iniciar aquele processo doloroso. Eu entro primeiro nessa fase de agudização, para depois evoluir para uma dor crônica, onde a gente não mais conseguiu controlar. Por isso a importância de eu conseguir diagnosticar a doença articular degenerativa no início dela, para eu poder dar continuidade no controle dessa doença. Não tem como eu
tratar e curá-la, mas eu tenho como controlá-la, diminuir a velocidade em que ela acontece, tá? E como eu falei para vocês, os felinos, eles ocupam ali a área dentro de casa e eles demonstram sinais completamente diferentes dos cães. Então o cão está dentro de casa, ele chega mancando, o felino está lá de boa, quietinho, ele não vai demonstrar que ele está sentindo dor igual o cão que quase levanta o membro para falar, ô, tá doendo, né? Então a gente tem uma média de 30% apenas dos gatos demonstram para a gente. Então a cada 10 gatos que têm doença articular degenerativa, 3 vão apresentar uma claudicação, uma dor, uma levantada, uma dificuldade para se erguer, tá? E por que isso? É uma pergunta que todo mundo faz, mas por que o gato é tão diferente assim do cão? Porque, gente, na natureza, ele não pode demonstrar dor, porque eles andam em conjuntos, né? E se ele demonstrar fraqueza, esses grupos que entram em atrito, a tendência é de ganhar, de roubar aquela população a mais para juntar aqui para o meu grupo, meu clã. Principalmente quem? As moças, né? As gatas. Trazer elas para poder reproduzir e manter a minha espécie com o meu gene que é dominante. Então, se ele mostrar que ele está mancando, se ele mostrar que ele tem dificuldade, que ele tem dor, que ele está doente, ele aumenta a sua vulnerabilidade. Ele dispõe-se para poder mostrar para o outro que vai atacá-lo, ó, eu sou fraco, me mata. Tá? E ele acaba perdendo o quê? O território e as fêmeas dele para aquele outro macho que vai vir ali gladiar com ele para poder tentar. Tá? Além disso, o felino, ao contrário do cão, ele tem uma alta capacidade de adaptação à dor. Tá? Ele consegue não demonstrar de uma forma evidente que ele está sentindo dor. Então ele faz o quê? Ele compensa. Então aquele cão que manca muito ali, demonstra, o gato ele já pisa mais leve, ele pisa todo estiloso e ele joga o peso para o membro contralateral, ou seja, tá doendo aqui membro torácico direito, ele joga para o torácico esquerdo, ele joga lá para o pélvico, então ele dá um passinho um pouco diferente, né, passito a passito, para não mostrar que ele está sentindo dor. Então o bichinho é danadinho, tá? Então é difícil, isso dificulta para nós veterinários, porque o tutor não vai chegar quase nunca e falar para vocês, ele está mancando, ele está com muita dor. Não, ele chega falando outros tipos de alterações que nós vamos aprender aqui agora como decifrá-las, tá? E a gente tem que lembrar que o gato, ele tem aquela superioridade intelectual. Não é o cão que, você é meu mestre. É o contrário, o gato, eu sou o seu mestre. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, né? Então você chega em casa, o cão vem pulando, babando, fazendo aquela zona, e o gatinho tá lá deitadinho, e como foi dito aqui nessa frase vermelha, não vou levantar nem a pau. Você tá doido, vou ficar quietinho aqui, o bobão vai vir passar uma mãozinha aqui em mim, vai me fazer um carinho e eu tô de boa. Porque se eu levantar e for até a porta, vai doer pra caramba. Vou ficar aqui, tá? E por isso ele tem esse gênio de superioridade intelectual. Ele sabe a hora, né, de fazer as coisas que ele quer fazer e sabe a hora de não fazer o que vai causar dor para ele. Então o que o tutor chega principalmente chamando a nossa atenção? Doutores, ele está mancando, não esperem isso. Doutora, ele está pulando menos. A frequência de salto está pequena. Ele não está conseguindo pular direito. Sô João, o que é pular direito? Doutor, ele tenta pular de uma cadeira para outra que ele conseguia e ele cai no meio. Ele não tem força nas perninhas. Aqui em Minas a gente fala de cadeira mole, né? Aí tá com as cadeiras caídas, as cadeiras mole. Então, ele demonstra pra gente uma alteração comportamental importante. Opa, diminuiu a frequência de pulo. E outra coisa, doutor, parece que ele tem medo. Ele vai pular, ele fica, vou, não vou. Ele fica excitado, querendo pular e não vai, tá? E outra coisa, antes ele brincava, ele ia pro quarto comigo, ele dormia na cama comigo. Hoje ele só quer dormir em lugar estranho. Eu tô lá no meu home office, ele tá deitado dentro da jarra de água que tá ali, dentro da banheira, da bandeja de água. Ele tá dormindo onde tem planta. Ele tá dormindo na máquina, na impressora. Ele tá dormindo lá na biblioteca. Então ele não escolhe, ele dorme em qualquer lugar que tá pela frente dele, tá? Então ele começa a dormir nesses lugares estranhos. E como eu falei para vocês, a questão do salto, é importante vocês perguntarem ao tutor,
Porque é uma informação que vai trazer muito sobre a doença para a gente. Então, observem no caso desse gatinho aqui. Ó, ele tá de boa, vê se ele demonstra dor, gente. Olha a carinha boa dele. Tá bocejando, curtindo um baratão, olhando, ó. Resolveu dar um pulinho? Olha a excitação. Quer pular? Não vai. Quer pular? Não vai. Quer pular? Na hora que vai, fui. Então, olha que dó. Né? Ele cai na metade do salto dele. Ele não consegue ter o salto dele adequado, o salto dele impulsionado. Então, por quê? Porque a articulação não tem aquele contato íntimo, não tem força para poder desenvolver o salto. Além disso, tem atrofia muscular, que para nós ortopedistas é extremamente importante, porque o osso, o esqueleto, ele mantém o quê? Sustentação. Então, quem acha que é esqueleto que faz a gente andar, ele dá sustentação. Quem vai fazer a gente andar é músculo. Então, se ele tem pouco músculo por desuso, ele está usando menos, ele está levantando menos, esse paciente não vai ter essa capacidade de salto tão eficaz quanto ele tinha anteriormente. Tá bom? Outra alteração comportamental, e aí é legal a gente lançar a mão, né, dos aplicativos de vídeo que eles mostram pra gente. Aqui, doutor, ó, eu gravei. Olha só como é que ele está descendo a escada. Tá tão bonitinho, mas dá uma dosinha. E o bonitinho, gente, na verdade, ele não está sendo bonitinho. Ele está com dificuldade, ele está com relutância em subir e descer. Então ele começa a descer de uma forma estranha, que ó, que bonitinho, ele está se raspando, ele está evitando jogar o membro pélvico na frente, ó. Ele joga-se, o membro torácico, ele trava ali na queda, e o membro pélvico está servindo somente para impulsionar, para ele descer. Não está servindo para ele flexionar e estender da forma adequada que subiria uma escada. Ó, não, ele tá se raspando para deixar o cheiro, o feromônio. Não vem com esse papo. Ele está com dificuldade, tá? É diferente ele usar para deixar o seu cheiro ali. Então já é uma informação importante. Doutor, tem escada em casa? Tem. Como que ele sobe? Como que ele desce? Ele dá pique, ele pula 2 em 2 degraus, ele consegue estender, flexionar o membro, subir degrau por degrau? Então, essa é uma informação importante, tá? Como eu falei para vocês, a diferença do cão é o tratamento em relação ao comportamento. Então, não adianta também a gente ficar perguntando muito sobre caminhada. Eu vou perguntar sobre o comportamento básico, ou seja, como que tá a caixinha de areia, tutor? Ele está conseguindo fazer o xixi legal? Ele está conseguindo se deslocar até a caixinha de areia? Não, senhora, ele está com dificuldade. Ele vai para a caixinha de areia e fica lá em pé, demora um tempão. E aí, se a gente não tiver um pouco dessa experiência, o que a gente vai pensar? Fica a pergunta? Fácil, né? Opa, tá com problema urinário. Tá ficando muito tempo para fazer xixi. Cuidado, porque você está dando um diagnóstico errado, vai entrar com antibiótico, vai entrar com anti-inflamatório desnecessariamente. Então, tutor, ele está demorando na caixinha de areia. Perfeito. Senhora Maria, ele demora, mas a senhora vê a urina na areia? A senhora vê a areia dele, ou a sílica, molhada? Sim, doutora, ela dá um jato, ele dá um jato de xixi. Depois que ele faz o xixi, que ele fica parado. E é engraçado, por que então ele fica dificultoso, ele fica parado ali? Porque, gente, as liteiras que o pessoal usa são altas demais. E coitadinho, ele já tem uma doença que ele não consegue estender e flexionar o membro, e o cara ainda tem que subir para fazer o xixi. E ainda, olha esse cara aqui, colocou ele em cima de um armário para o coitadinho ter que pular lá em cima, pegar uma asa, voar e cair em cima da liteira para poder fazer um xixi. E o que o pessoal usa? Banheira da sobrinha da tataravó, vai trazendo aquilo gerações por gerações, a banheira de dar banho na criança, que o gato tem que fazer xixi, tem que escalar, jogar a corda e subir. Então, pelo amor de Deus, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, informação importante, como está na liteira, como está na caixinha de areia. Tá demorando? Tá, mas faz xixi? Opa, não, diferente, tá? Como eu falei para vocês, dormindo em locais diferentes, locais estranhos, beleza? Mas não só em locais estranhos, mas trocando os horários de dormir. À noite ele fica inquieto, ele vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado. Por quê? Tá mais frio, a articulação dói mais, ele fica ali sem lugar, ele fica inquieto, né? Ele não acha uma posição adequada para ele relaxar e dar aquela dormida. Então o que acontece? Começa a dormir mais de manhã. E não só de manhã, em pé no sofá, né? O famoso tô dormindo em pé. Coitadinho, ele não consegue abaixar, ele não consegue flexionar para atingir uma posição adequada, tá?
Além desses comportamentos importantíssimos, eu também tenho que conversar com o tutor e perguntar para ele como é que estão as brincadeiras, tutor. Ah, doutora, brincando menos. Poxa, não quer mais, está perdendo interesse pelos brinquedos. Eu gosto muito de brincar, de esconder aquele ratinho lá debaixo do sofá para ele caçar. Ele não faz a mínima, eu acho que ele está enjoando do brinquedo. Né? Ele está menos interativo, chega os meus vizinhos, chega meus primos, ele vinha, pulava, se esfregava, ronronava, brincava. Hoje ele vê gente, ele quer esconder no quarto, ele quer entrar debaixo da cama. Tá estranho, ele está vivendo mais isolado, doutor. E eu fui no outro veterinário que me falou que é porque ele está velho. E realmente, né, ele já está com 18 anos, então realmente ele vai ficar mais quietinho mesmo, mas, poxa, foi de uma hora para outra, por que isso aconteceu? Antes ele tomava banho, ele se higienizava, olha como está o pelo, a senhora pode estar achando que eu sou um mau cuidador, mas na verdade não, ele não me deixa mais escová-lo, ele não me deixa mais penteá-lo, ele está todo embolado. Então se vocês olharem uma imagem dessa, é de assustar, né? Poxa, como você não cuida do seu gato? E na verdade está cheio de tererê, é porque ele não consegue se limpar, ele não consegue se higienizar, se banhar, porque ele vai voltar a cabecinha ali para lamber. Ai, dói minha coluna, dói meu pescoço, dói meu cotovelo, dói meu quadril, dói tudo, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês no slide anterior, né, aquela questão ali de escovação, de tentar melhorar o pelame dele, ele fica puto, ele fica irritado, ele não deixa a gente fazer isso. Por quê? Porque tá doendo. Eu falo que, às vezes, eu vou atender um paciente que tem a doença articular degenerativa, e aí você abre a caixinha, deixa ele se ambientalizar, aí você faz um carinho, né? Ele vai dar aquela esticada, elevar a cauda. Quando você chega ali na região do quadril, ele te pega, ele tenta te morder. Por quê? Porque ele é bravo? Não, porque doeu, porque incomodou, tá? Então, cuidado na hora de fazer um exame clínico, até um exame clínico que depois eu vou explicar para vocês, eu faço de uma forma diferente, porque eu preciso ganhar tempo. É um gato, não é um cachorro, tá? Às vezes o tutor vai relatar que tem redução na ingestão de alimentos e água. Ah, doutor, ele está bebendo menos água, ele está comendo pouco. Se ele está comendo pouco, todo mundo pensa numa doença infecto-contagiosa, numa FIV, numa febre, numa PIF. Sendo que, às vezes, ele está comendo pouco porque o vasilhame dele, de alimento e de água, é muito baixo. Ele tem que abaixar para conseguir beber água, ele tem que abaixar para conseguir comer, igual vocês estão vendo aqui. Então, essa posição de alimentação do felino, ele não consegue, porque, ele tem que flexionar os membros pélvicos e semiflexionar o membro torácico. O cotovelo dele está virado, ok? Então, essa vasilha baixa já é alguma coisa que vai forçar ele nesse movimento e nos movimentos pélvicos e torácicos. Então, ele sente dor. Então, às vezes, ele não está deixando de comer porque ele tem uma doença, tá, infecciosa. Ele está com dor. Ele tem uma irritabilidade momentânea, tá joia? Outra coisa também que acontece muito comumente, constipação intestinal, retenção de urina. Doutora, ele está fazendo força para fazer cocô e não consegue. A gente vai lá, palpa o barrigão, tem um monstro de cocô dentro da barriga dele. Como é que chama? Fecaloma. Então ele tem fecaloma. E aí, se for um cirurgião, vamos operar. E a causa, gente? Por quê? Baixa ingestão de água, uma alimentação muito rica em fibra, alimentação toda inadequada? Às vezes não. Às vezes, displasia coxo-femoral, quadril alterado, dor para ir lá fazer cocô. E aí ele começa a reter, porque ele fala, cara, eu vou segurar o máximo que eu consigo para ir lá na minha caixinha. Porque se eu levantar aqui e for fazer cocô e depois eu tiver que ir de novo, porra, vai doer. E assim mesmo com a urina. Tá? Então, o xixizinho também ele vai ficar retendo. E quando retém a urina, espera, ele vai ter problema urinário. Né? Ele vai ter retenção e vai ter infecção urinária, geralmente. Tá bom? Outra alteração mega importante, começa a ter lesões de pele, que às vezes o tutor vai levar para quem? Para o dermatologista. E o dermatologista vai falar, putz, isso aqui não é uma lesão de pele infecciosa, não é uma sarna, não é uma dermatofitose, não é uma lesão que originou-se primariamente na pele. Não. Por que ele tem essas lesões? Essas lesões são por lambedura em áreas de dor. Então, a ponta da cauda, ele tem um problema de coluna, ele começa a lamber aqui, fica aquele formigamento, ele lambe e arranca os pelos,
Aqui esse gato, olha que linda essa imagem, arrancando os pelos do cotovelo, tá doendo o cotovelo. E aqui eu tentei ser um desenhista, péssimo para vocês, ainda bem sou veterinário, eu tentei desenhar um fêmur e aqui a articulação coxofemoral, ó. Ele tá metendo a boca exatamente em cima da articulação coxofemoral, tá doendo, ok? Então, cuidado com lesões de pele, a gente entupir ele de antibiótico, anti-inflamatório, se a gente saber que lesão é essa. Faz um raspadinho, faz um macito, faz um imprint, mas avalie aquela área com cuidado em relação à parte óssea, à parte articular. E falando em parte articular, a gente precisa associar o nosso exame clínico a um exame complementar. O principal e mais barato, raio-x. Então, o que eu espero de um felino com doença articular degenerativa de alterações na imagem? Falamos no início, osteófitos, presença de pontinhos ósseos na articulação, esclerose subcondral. O que é isso, gente? Esclerose é uma área mais esbranquiçada no raio-x. Quando o osso está ali, ó, sofrendo carga, ele está socando a articulação, está socando o osso. O organismo fala, putz, eu preciso aumentar a resistência, o que eu vou fazer? Vou depositar mais cálcio, vou depositar mais osso nessa região. Fica a região branca, né? Por quê? Está forçando ali a ter uma estrutura mais rígida. Isso é esclerose, nós vamos ver na imagem, tá? Aquelas áreas isoladas de branquidão. Em tesófitos, já falei também, calcificação do tendão, na hora que você faz um raio-x, um tendão, que é um tecido mole, ele não aparece na imagem, mas aí vocês começam a visualizar ele calcificado, tá? A informação mais importante, incongruência e remodelamento ósseo. Então eu tenho aquela cabeça do fêmur que não mais tem um contato íntimo com o acetábulo. Então quando você olha desse lado, ó, eu tenho uma cabeça intimamente ligada ao acetábulo e desse lado eu tenho uma cabeça que está completamente subluxada, está praticamente fora desse acetábulo. Então a primeira imagem que a gente consegue fechar, né, uma imagem patognomônica, é essa incongruência, esse espaço articular grande. Compare esse lado com esse. Aqui encaixadinho, aqui muito menos encaixado. Os osteófitos, como eu falei para vocês, e a esclerose subcondral, então olha só o tamanho desses osteófitos. Ó. São aqueles calos, aqueles espinhos ósseos que tem principalmente numa área de movimento. Então tem uma incongruência. Como que o organismo pensa? Opa, quando você está numa mesa e essa mesa está balançando, a gente não vai lá e coloca um papelzinho, uma tampinha debaixo do pé da mesa. O organismo começa a formar aquele osteófito para diminuir aquele movimento, aquela incongruência. Só que dói, porque fica batendo, né? E a esclerose que eu falei com vocês, ó, essa branquidão que está aqui embaixo, que causa, né, essa imagem mais aqui, ó, mais branca no raio-x. Então olha como é que as áreas de contato são mais brancas e as outras áreas são mais escuras. E olha a superfície desse osso. Eu não tenho mais aquela articulação lisinha, circular. Olha esse epicôndilo femoral, ó, completamente destruído, ulcerado, exposto com a cartilagem subcondral, com o osso subcondral. Olha essa patela, completamente destruída, gente. Então, nesses casos, já é um caso muito crônico, é um caso que foi passando. E sabe o que é o mais impressionante? Que às vezes esse gato chega pulando, esse gato chega andando, você fala, como? Impossível. É o danadinho que tem essa resistência, né, ao limiar de dor que eu falei para vocês. E para quem não lembrava quem é o fecaloma, o monstro de cocô, é esse cara aqui, ó. Então, a gente vai lá, atende um paciente que o tutor relata para vocês que não está conseguindo defecar, a gente faz um raio-x e fala, eu sou foda. Eu fechei um diagnóstico aonde eu estou vendo nitidamente o intestino contendo fezes ressecadas. Tutor, é um fecaloma? Tá, meu filho, mas o que causou ele? O tutor não sabe, ele é leigo. Por quê? Porque você vai mandar para o Mário Renó, eu vou operar, vou tirar aquele cocôzão duro lá de dentro, ele vai continuar formando depois. Por quê? Observem as setas. Ó, incongruência, cabeça completamente irregular, destruída. Então essa lesão de cartilagem, essa lesão clássica que está nesse slide para vocês é de displasia. Então lembra? Eu não vou levantar para fazer xixi e cocô nem a pau. Vou segurar até minha barriga virar uma bola. Depois que eu não estiver conseguindo mais, que eu for explodir em cocô, eu vou lá fazer na liteirinha. Tá bom? Então pesquisem, gente. Tem fecaloma? Faz raio-x.
faz uma avaliação da articulação de forma adequada, porque você já fez no seu diagnóstico uma anamnese muito bem feita, igual a gente conversou, o meu tutor já falou que ele está com dificuldade de saltar e está formando cocô, e eu simplesmente ignoro aquela questão do dificuldade de saltar, a informação mais importante que eu tenho, né? Dentre elas também aquelas alterações comportamentais. Então, a diferença mais clássica do felino para o cão é essa, comportamento. Eu tenho que saber olhar para o meu felino e interpretar tudo que tem de modificação, tá? Porque 30% apenas demonstrarão algum tipo de sinal clínico, principalmente claudicação, tá? Quando o gatinho chegar no consultório, geralmente o tutor está preocupado, ele está com medo, está dentro da caixinha de transporte, ele está puto lá dentro porque ele está escutando um cachorro latir, ele está sentindo o cheiro de cães ali na região, ele está super assustado e está com dor lá dentro daquela caixinha. Chegou, gente, fecha o consultório, deixa ali tranquilo, abre a caixinha de transporte, deixa ele lá no chão na caixinha de transporte para ele sair se ele quiser. Converse com o tutor em bom tom. Você começa a falar baixinho, o bicho tá, meu Deus do céu, tá rolando alguma treta lá fora. Eu vou ficar aqui dentro. Então converse normal, deixa ele sair, ele vai botar o cabeção para fora, olhar para um lado, olhar para o outro, o que tá pegando. E aí ele se sentindo ambientalizado, ele vai sair. Às vezes não, mas a grande maioria eu falo para vocês que sai. Tá? Ele vai sair, ele é curioso, e aí você vai estar conversando aqui, ó, com o tutor, olho no peixe e o outro no gato. Tá? Que ele vai olhar, você vai olhar e vai falar, opa, ele pulou, beleza. Não, ele fez movimento, mímica de salto e não saltou. Já vi. Opa, ele abriu mais o membro pélvico compensando. Opa, alguma coisa errada ali. Tem objeto na frente dele, ele consegue desviar? Legal, não, bateu a cabeça. Opa, tem alguma outra coisa ali, né? E se mancar, graças a Deus, aí fica mais fácil pra gente. Então você observa durante a sua anamnese. Por quê, gente? Porque na hora que eu for partir para o meu exame clínico, que tem que ser um exame clínico muito tranquilo, muito legal, né? Aquele exame de gato que a gente já está familiarizado, que é o cat friendly, deixar ele com o tutor ali, fazendo um carinho, deixar ele numa mesa que, se for o caso, coloca a própria cobertinha ou a toalhinha dele para ele não pisar naquela mesa gelada, numa mesa escorregadia. O seu auxiliar, de preferência, seu tutor, não chamar a gente de fora para ele ficar com medo. Bota o tutor para fazer um carinho, né? Às vezes faça o exame clínico no colo do tutor. Então é um exame clínico demorado, tranquilo, mínimo 25, 30 minutos, tá? E tentar conter o mínimo possível. Para de segurar, para de travar, para. O máximo passar uma toalhinha ali para ele não ficar visualizando ninguém e você faz o seu exame clínico de que forma? Aqui eu quero falar para vocês que é um pouco diferente. Eu não vou mais lá olhar mucosa, abrir boca, pegar em bexiga, palpar linfonodos, porque o gato já vai começar a ficar puto. E além disso, ele tem dor, gente. Se ele tem dor, qualquer manipulação a mais, ele vai correlacionar, tipo, vai puxar meu braço, vai doer e vai te prantar a unha. Então, fica de boa, viu mancando ou o tutor falou, tá com dificuldade de saltar, para membro pélvico. Ah, doutora, o bracinho tá meio estranho. Vai direto naquele membro. Então, a diferença é aquele exame clínico direto. Tá mancando o membro pélvico? Vou botar minha mãozinha lá, rapidão, fazer uma flexão, extensão, fazer um movimento de rotação articular, ver se tem crepitação, ver se tem instabilidade, ver se aquela articulação tem efusão, está inchada, se está quente, se ele realmente sente dor. Então, avalie de uma forma mais prática e rápida aquela articulação acometida e as outras, mesmo elas não estando acometidas. Ficou bravo demais? Calma, dá um tempo para ele, relaxa, respira, volta novamente e depois parte para um exame radiográfico, tá? Alguns casos vão ser necessário a gente fazer uma sedação, infelizmente, tá? Por quê? Porque eu também não vou submeter o meu paciente a uma dor absurda, a um estresse absurdo e não conseguir chegar no diagnóstico final, porque eu não vou conseguir fazer o raio-x. Então faz uma sedação leve, hoje tem muito protocolo legal, muito protocolo tranquilo, que eu tenho reversores, então hoje não é uma dificuldade tão grande para a gente poder fazer essa tranquilização do paciente dentro do nosso consultório. Tem aquela técnica, né, que você já passa uma gabapentina para vir de casa com a gabapentina, então ele já vem mais de boaça, mais tranquilão. Para quê? Para você conseguir fazer um exame clínico adequado. Funciona super bem, tá? E tratar, Mário, é uma doença articular degenerativa, tá crescendo pra caramba no meio dos felinos, o tutor tá super cuidadoso, colaborativo. Como que eu vou fazer? Então, o tratamento hoje é importante vocês passarem para o tutor, que é para promover o quê? Conforto. Para não tratar para curar. Não tem cura.
Então, deixa claro, tutor, vamos dar qualidade de vida. Não existe cura para esse problema. E eu gosto muito de fazer uma analogia com o ser humano. Meu amigo, nós vamos ficar velho? Nós vamos ter artrose para todo lado? Tem jeito, se a gente descobrisse a cura da artrose, a gente estava aí com a pílula, né, do rejuvenescimento. Então, não, vamos tirar a dor. Vamos fazer nosso gatão que vive lá 24 anos, 25, 26, viver felizão, tá? Então, eu tenho que orientá-lo do que fazer. O tratamento inicial principal, modificação ambiental, manejo. Ou seja, facilitar a vida do meu gatinho. Então, colocar escadinha para a cama, escadinha para o sofá, uma caminha com uma cobertinha macia, um travesseiro macio para ele deitar, para ele ter um conforto maior, para ele ter aquela facilidade de relaxamento que eu falei para vocês. Né? Ele gosta de subir lá em cima das caixinhas que ele tem para poder passar o tempo. Pô, coloca um degrauzinho mais próximo um do outro para minimizar o tanto que ele tem que pular. Tem um arranhador, pô, gosta pra caramba do arranhador, mas tá ficando difícil, que ele não consegue ficar em pé para arranhar. Pega esse arranhador e coloca ele aqui de forma horizontal, ou põe ele no chão, que facilita para ele poder fazer ali o desgaste das unhas dele. Né? Como eu falei, escadinha ou rampinha na cama, no sofá, aonde ele gosta de pular, isso facilita. Então você vê aqui que ele tá super felizão, super confortável, né? Ele tá querendo curtir o momento dele. Então facilita muito uma escadinha dessa. Lembra do comedouro, dificuldade para comer, dificuldade para fazer a ingestão de água? Eleva. Compra um comedouro mais alto, coloca aí alguma coisa em casa mesmo para elevar. Você vai ver que quanto só isso vai facilitar muito a vida. Às vezes ele parou de comer, você faz isso aí, o tutor volta e fala, cara, ele voltou a comer. Por quê? Eu estou minimizando as dores articulares dele, tá bom? Lembra da banheira da tataravó, que é dessa altura? Vamos comprar uma liteira, cara, você não quer entrar num banheiro cheirosinho, limpinho? Quando a gente vai no shopping, você fala, pô, que banheiro legal, né? Por que eu vou manter um cortiço lá, um lugar horrível, todo sujo, com uma banheira velha pro gato entrar? Então vamos colocar uma banheirinha legal, cara, é o banheirinho que ele vai usar pro resto da vida dele, vamos colocar uma liteira adequada, com uma rampinha que ele consiga subir, não precisa levantar e descer o membro para entrar dentro dela, né? Como eu falei, uma área mais macia. Então, o comportamento dele tem total direcionamento para a área ambiental, para o manejo ambiental. Então, vamos mudar isso tudo que eu falei para vocês, vocês vão ver o quanto vai melhorar as condições físicas do seu paciente, tá? Condromoduladores e suplementos, super sou a favor. Tem veterinário que não curte, eu uso e vejo resultados. Eu não vou muito em trabalho científico que não tem tanta coisa publicada. Eu vejo meu paciente, eu passo, vejo que tem resposta e prescrevo, tá? Principalmente quem que a gente usa? Glucosamina, condroitina e o UC2, ou colágeno não desnaturado, tá? Esse colágeno não desnaturado, ele participa diretamente da proteína estrutural da cartilagem. Então, eu estou tendo destruição da cartilagem, eu vou fazer crescer cartilagem? Não. Não existe regeneradores, igual tem gente que fala, viu, gente? Se a gente descobrir, a gente fica muito rico. Eu costumo dizer condromoduladores mesmo. A gente fala condroprotetor, tudo bem. Ele vai melhorar a condição daquela cartilagem que já existe. Ele não vai criar uma nova ali, opa, beleza, está protegido e acabou. Ele melhora aquela qualidade, ele melhora a resistência, ele melhora a umidade daquela cartilagem. Então, os condromoduladores nos auxiliam demais, tá? Anti-inflamatório. Quando a gente fala de doença articular degenerativa, tanto no gato quanto no cão, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é paciente idoso. Acontece em jovens? Sim, mas a incidência é muito maior em idoso. Eu não posso usar anti-inflamatório em idoso porque vai causar lesão renal, blá, 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 blá. Não existe isso. Eu tenho que tomar cuidado. Qualquer droga é um veneno se for usado numa dose errada. Então, eu preciso saber usar um anti-inflamatório. Não é porque ele é velho que ele não vai usar, tá? Eu preciso fazer uma triagem daquele paciente. Então, ele tem doença articular degenerativa. Beleza, como é que está a função renal dele? GGT urinária, ureia e creatinina, as enzimas hepáticas, a RPCU, relação proteína-creatinina urinária. Hoje tem aí vários marcadores precoces, né? O SDMA, tem aí exame de urina que é muito rico, que traz informação importante para a gente, quase não é feito. O exame de urina é extremamente importante. E avaliação de pressão, gente. O gatinho hoje tem muito problema de pressão, hipertensão, tá? Então eu preciso fazer uma avaliação de pressão. Porque se esse meu paciente é hipertenso ou hipo, ele tem pressão baixa ou alta demais, o anti-inflamatório sim pode causar algum dano. Então eu vou fazer aquele controle, tá? E vou saber usar isso de que forma? Com cuidado, com uma dose que não vai causar nenhum mal para ele. Mesmo o paciente sendo hipertenso ou hipotenso, eu consigo usar o anti-inflamatório de uma forma segura.
tá bom? E o que eu preciso falar com o tutor é que vai ser um paliativo para a gente dar um controle de dor para ele durante um período que ele tem de vida. E falar com ele, se doer, me avisa, volte, não use novamente esse anti-inflamatório. Exatamente por esses riscos do paciente se encontrar desidratado, sem comer, com vômito, e aí às vezes o tutor vai entrar achando que vai resolver. Tá? Eu tenho tutores que dão anti-inflamatório para dor de cabeça, de criança, tá? De filhos. Cara, tem que saber selecionar, tá? Tem que tomar muito cuidado. E se esse gatinho já é velhinho, talvez ele tome inibidor de ECA, ele tome algum outro medicamento, um corticoide. Então, cuidado por associar essas drogas. Então, não associe com diurético, não associe com inibidor de ECA, não associe com outros anti-inflamatórios, sejam eles não esteroidais ou esteroidais. Não usem junto. Tá? Vai usar, usa sozinho, faz um controle de dor legal, e aí a gente vai ter um tratamento bem massa. Como eu falei para vocês, tem trabalhos hoje, tem um trabalho do Gowan de 2011, tem um trabalho canadense também, que tem um N de gatos gigante, 300, 350 animais, que usaram anti-inflamatório por 6 meses em pacientes com doença renal crônica. Nossa, tinha doença renal e não morreram, tá, gente? É saber usar. Então, administrar de uma forma adequada. Lembrar que pode causar uma questão gástrica, então dá o alimento quando vai dar esse medicamento, né? E como eu falei para vocês, se tiver algum sinal clínico, tutor, me liga, não continua. Porque se ele desidratar, se ele tiver vômito, tiver diarreia, desidratar, eu posso causar uma lesão renal aguda. Ele está inapetente, ele está defecando sangue, ele está defecando escuro. Para de dar, me liga, deixa aquele medo no tutor, porque é importante, tá? E assim como a gente tem os anti-inflamatórios para cães, são mais indicados, por exemplo, eu gosto muito do carprofeno, do firocoxib para os cães, em gatos eu gosto muito do meloxicam. E esse trabalho de Gowan que eu falei com vocês, Gowan et al. 2011, ele mostra para a gente protocolos de anti-inflamatório não esteroidal, do meloxicam, na verdade, que esses gatos tomaram aí, igual eu falei para vocês, 6 meses, gatos com problema renal. Então, qual que é o protocolo que a gente usa? Na bula, eles falam de 0,2 miligramas por quilo no primeiro dia, depois passa para 0,1 miligrama por quilo no segundo, terceiro, quarto dia. Então, eu, particularmente, em gatos com problema articular, eu uso 0,1 miligrama, eu não uso 0,2 nunca, eu uso 0,1 miligrama 3 a 4 dias, depois eu passo para 0,05 mais 3 a 4 dias, então eu uso um período máximo de uma semana. Volto com o tutor, avalie, Mário, tá ótimo, tá super bem. Passo para 0,05, um dia sim, 2 não, um dia sim, 2 não. Opa, Mário, tá controlando super bem, faço uma semana. Depois faço o quê? De 0,05 passo para 0,01, uma vez por dia, tá? Podendo ser 24 em 24 ou mantenho 48 em 48. Mário, 0,01 de 48 em 48, putz, não respondeu bem não. Volto para uma vez ao dia. E eu tenho que lembrar que eu vou associar com outros medicamentos, eu não vou dar ele puro sozinho. Tanto que chega um determinado momento, eu faço um tratamento aí no máximo de uns 15 dias com remissão de dose, suspendo e mantenho ele só com outros analgésicos, vocês vão ver aí associados, tá? Não gosto do cetoprofeno de forma alguma para tratamento de doença articular, é muito forte, principalmente renal, aí é mais difícil da gente controlar, tá? Aqui embaixo, então, somente as doses de tratamento hoje com meloxicam, que tem suspensão oral, então facilitou bastante a vida da gente também, né? A utilização de xaropes fica mais fácil para ministrar e palatáveis para o gatinho, então ele não vai babar horrorosamente. E como eu falei para vocês, eu associo com outros fármacos, principalmente tramadol. Cuidado com o opioide em gato, ficam muito doidos, né? Então eu gosto de uma dose mais baixa do que usado em cão, de 1 a 2, 3 miligramas quilo no máximo, de 12 em 12 horas. Falando em metadona e morfina, do mesmo trabalho, mas para paciente internado. Então, associado, pessoal, ao tratamento, como eu falei para vocês, eu uso também, faço a utilização da gabapentina, que para mim é fantástica para o controle de dor. Eu uso e uso muito. É uma droga que dá uma analgesia muito boa, tá? E uso numa dose inicial aí de 5 a 10 miligramas, depende muito do quadro clínico. Eu gosto de iniciar com 10 miligramas por quilo 2 vezes ao dia. Peço retorno com uma semana. Por quê? Porque pode dar sonolência, reter fezes e formar fecaloma, então eu tenho que evitar. O tutor voltou, Mário tá super bem, mas está muito dorminhoco. Eu passo para 10 miligramas por quilo 1 vez ao dia. Porra, tava legal, mas agora parece que está sentindo dor. Eu passo para 5 miligramas por quilo
2 vezes ao dia e mantenho isso aí 30, 60, 90 dias. Em 90, faço uma nova avaliação, ele já está sem anti-inflamatório, só está com a GABA. Opa, tá legal? Vamos passar para 1 vez por dia, 5 miligramas 1 vez por dia? Opa, vamos. Melhorou, vamos passar para dia sim, dia não, Mário? Pô, piorou. Mantém todo dia, não tem problema usar para o resto da vida, tá? Mas fiquem atentos à questão da droga em relação à dose. Não tem decoreba de dose, é de acordo com a resposta de cada paciente. E gosto muito de usar outras opções associadas, um sinergismo de tratamento, né? Acupuntura, sensacional. Só que é mais legal fazer em casa, porque o felino ele fica mais tranquilo na sua casa. Ele vai fazer acupuntura fora, nos centros de físio, dificulta um pouco. Pode levar? Claro que pode, mas em casa ele fica mais tranquilo. E esse pessoal, eu brinco muito, falo que são bruxos. Os caras põem a agulhinha no lugar que o bichinho dorme, então é muito bacana, ajuda. Tem gatinhos que ficam aí com 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por mês, ajuda bastante no controle, no auxílio dessa medicação que a gente está dando. A físio, utilização de laser, de TENS, de FES, de magneto, pô, fantástico também, tá? Adoro também, super indico como um adjuvante no tratamento. E lembrar sempre que a maioria dos gatos que têm doença articular degenerativa são gordinhos, assim como nos cães. Então eu preciso alertar o tutor da presença do sobrepeso. Ai, tadinho, mas eu morro de dor. Ele vai ficar paralítico, amigo. Seja rígido, fala, ele vai ter problema grave. Além disso, eu gosto muito de falar, e não vai ser só articular, ele não vai só mancar, ele não vai só parar de andar. O diafragma dele vai ser comprimido contra o tórax de tanta gordura abdominal que ele tem. Ou o coração vai estar cheio de gordura e não vai conseguir distender, seu gato vai morrer. Meu Deus, doutor, verdade. Então, adeque-se à dieta, tá? Como que eu faço? Alimentação natural, beleza? Procura um veterinário que tenha conhecimento, tenha experiência, seja especializado naquilo, ele vai passar uma dieta balanceada. Ah, não gosto de comida natural, eu prefiro ração. Conseguimos também, através de um balanceamento nutricional, uma ração para um paciente obeso, uma ração de perda de peso, uma ração para paciente obeso, uma ração para gatos castrados, tem como a gente adaptar, tá joia? E a fisioterapia vai ajudar com o movimento também a perder. Então, gente, não é impossível não, tá? Às vezes é má vontade do tutor ou preguiça ou dó de não fazer o que o nutrólogo, o nutricionista manda fazer, tá? Ou nós mesmos com essas alterações de dietas específicas. E ômega, que eu amo de paixão, sou alucinado com ômega, adoro, que é o óleo de peixe, né? Temos que tomar cuidado porque existem vários ômegas, eu tenho que usar um ômega que seja de qualidade, que tenha um EPA, DHA em concentrações suficientes, então não opte pelo ômega mais barato, até mesmo para vocês, o baratinho que eu vou... Não é a mesma coisa, fede peixe, mas não é a mesma coisa. Um é óleo de um peixe ruim, de um peixe de qualidade ruim, pega uma sardinha que tem baixo EPA, DHA, e o outro é de um atum, de um peixe rico, que a gente brinca, né? Fala que são peixes de água fria, e é verdade, fria e profunda, que é o melhor ômega que tem. Então, geralmente são os ômegas mais caros, mas eles são extremamente importantes no auxílio do controle inflamatório, tá? Ele trabalha com a inibição de alguns receptores, então ele super nos ajuda. Então, usa de boaça, manda ver sem dó, não tem efeito colateral, tá? Pode usar sem medo, mas um ômega de qualidade, ok? E tem uma ação antioxidante também muito bacana. Então aqui um exemplo de um vídeo de um paciente que apresentava doença articular degenerativa. Então observem como que esse paciente vai ter dificuldade para locomover. Olha o arqueamento da coluna. Olha o quanto tá difícil andar, galera. Eu quero subir na minha casinha, eu quero o meu cobertor. Olhou, tentou, balançou o rabo que eu tô puto, que eu não tô conseguindo, vou ficar por aqui mesmo. Deitou. Tá? Ele não consegue, coitadinho, dificulta pra caramba pra ele, tá? Aqui, já é pós-tratamento. Olha a diferença desse gato que tomou o anti-inflamatório, aquele tratamento que a gente fez, levantou, subiu na caminha dele, vai se banhar, que delícia. Então, esse gatinho tá bem, esse gatinho tá com dor controlada. Então, isso é importante a gente ver, comportamento. Você viu que o de lá não manca, mas anda todo durão. Ele olhou para a casinha, tentou subir e não conseguiu. O tutor tem que estar ligado naquilo ali. Agora tratou, olha que belezinha. Andou super bem, tá? Então ficou super, controladinho. E é um gatinho velho, vocês viram, obeso. Tá em tratamento de perda de peso, tá bom?
Então, como considerações finais, o que eu tenho para deixar para vocês da importância desse assunto? A gente não pode tratar as patologias com aquilo primeiro que a gente vê. Pô, vi um fecaloma. Vi um vômito. Opa, calma, gente, aquilo é um sinal clínico. Eu tenho que procurar o que está levando a esse sinal clínico. Então é evidente demais ele parado em cima da caixinha de areia querendo fazer xixi e não consegue. É uma doença urinária, trato urinário. Não, calma, raciocina, tá? E lembrar que ele não está dormindo mais, ele não está andando devagarinho porque ele é velho, ele não está querendo brincar porque ele é velho. Não, provavelmente ele está sentindo dor. Eu preciso entender o comportamento dele para saber quando ele está sentindo dor. E nós, veterinários, precisamos saber mais ainda, porque ele vai me ajudar a fechar diagnóstico. Se eu não souber que ele está sentindo dor, como que eu fecho diagnóstico? Eu preciso entender esses comportamentos principais que eu mastiguei e coloquei na boquinha de vocês, tá? Para quê? Para melhorar a qualidade do atendimento de vocês e, de certa forma, respeitar a vida daquele paciente que nós estamos tratando, velhinho. Dar qualidade de vida para ele. Por quê? Porque eles merecem ter uma vida legal. Não é porque eles são idosos que eles não podem correr, brincar, saltar. Tudo dentro das limitações, mas com alegria e com qualidade de vida, tá? E deixo para vocês essa mensagem maravilhosa que é: loucura é fazer sempre a mesma coisa ou coisa repetida, né? E esperar resultados diferentes. Se você não mudar, galera, se você não quiser entender melhor sobre esse paciente, sobre o mercado que está crescendo, vocês vão ficar na mesmice. Então a gente precisa procurar cada vez mais conhecimento, procurar mais informações sobre aquele novo paciente ou sobre aquela nova patologia que às vezes a gente fala: putz, eu nunca ouvi falar em displasia coxofemoral em gato, eu nunca ouvi falar em luxação de patela em gato. Beleza, que bom que vocês nunca ouviram falar, agora vocês ouviram e vocês vão saber tratar e vão saber elucidar as dúvidas do tutor, que não é porque ele é velho, é porque ele é um paciente que merece um acompanhamento mais de perto. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenha sido bacana para vocês, que tenha trazido informações novas. Meu telefone está aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda aqui. A gente vai estar no chat também. Se quiser perguntar no chat, tiver dúvidas aí, a gente vai responder, né? E meu Instagram, fiquem à vontade de me seguir lá, vai ser sempre um prazer. Muito obrigado mais uma vez à Uneduc, muito obrigado ao pessoal da VetSmart. Um grande beijo, um grande abraço e felicidades para vocês todos.